Torcedor, o Sport perde, mas de forma vexatória. Mas antes, a vinheta. É isso aí. A pressão tá um pouco alta, tá 22-14. Torcedor, o que eu posso dizer? Mariano Souza é um cara estudioso. A coletiva dele realmente é exemplar, né? Mas o que eu posso dizer é que o 352 que ele vai falar na coletiva, né? Muito importante. Mas a gente também leva o ponto positivo. Ele pensa em estudar, em melhorar a formação. Espero que ele não seja implicante com essa formação 352, porque ele diz na coletiva, vou colocar a coletiva aqui, ó, o que ele diz é que o 352 era os 3 zagueiros, né, com os 2 volantes no meio campo. Só veja só, 3 zagueiros, primeira linha, e na linha de volante, na linha de meio campo, volante, transição e meio campo só tinha 2 volantes. Era o Felipe Ferreira e o Fábio Matheus, né? 5, e ali lá na frente, 2 alas que não funcionaram, assim, em marcação e apoio, o Rosales e o Felipinho, né? Rosales muito menos do lado de Alisson, né? E o Felipinho do lado de Luciano Castan ainda funcionava mais ou menos, não era aquilo que a gente esperava. Mas o que ele diz é que ele estudou o Retrô, né? Ele deve ter visto algum jogo do Retrô, né? E analisado que eles faziam transições rápidas. Então, o que ele diz na coletiva, que eu acho que é um erro, que eu acho que você tem que, quando você é esporte, você tem que preocupar em atacar, em ser propositivo, em estudar, em não se defender para o adversário, preocupado com o adversário, e fazer o adversário se preocupar com você, com o que ele não fez, né? Ele se preocupou com o adversário, que é o primeiro erro, né? O primeiro erro dele é ter se preocupado com o adversário, que ele disse que botou 3 e 2 volantes. Os volantes era para atrapalhar a transição, esse 3-5-2, esse 3-2, os 3 zagueiros e os 2 volantes era para trabalhar a transição do Fernandinho rápida e a transição do Retrô rápida. Pô, tá se preocupando com o Retrô. Mas aí eu pergunto a você, o que ele tá se preocupando em como o Retrô se defende e atacar e quebrar as linhas de Retrô de defensiva? E o que ele faz? Se o Retrô recuar as linhas, o que ele treinou, o que ele pensou, além de se pensar em se defender, se preocupar muito com o Retrô e não se preocupar com o Sport ter uma grandeza maior, se preocupar em atacar, porque aqui do lado eu vou ter uma torcida extremamente bem exigente e com toda a razão e com toda a certeza pela tradição do Sport. No cenário nacional vai ser exigente, no estadual extremamente, até porque tem uma hegemonia no estadual. Falar sempre após uma derrota tá entendendo, né? Falar sempre após uma derrota para a torcida, segundo jogo do Sport na Arena, primeiro jogo o Sport venceu, mas teve algumas dificuldades, e nesse jogo o Sport acabou sendo goleado no primeiro tempo, no segundo tempo deu uma pequena melhorada. A pergunta é direta, no seu entendimento, vai continuar com esse esquema de jogo no 3-5-2 ou vai fazer algumas correções, já tendo em vista que no segundo tempo essas correções ocorreram por parte do treinador? Obrigado. Boa noite. É um jogo muito decepcionante para nós. A equipe tinha a expectativa de poder fazer um jogo com autoridade, imponer condições em torno enquanto adversário e alcançar vitória em la noche de hoje, não? Eu considero que a primeira metade em quanto ao dispositivo que você fala, o 3-2, no argumenta, no justifica la inconsistencia defensiva que mostró nuestro equipo. No la asocio al dispositivo, está bom? Agora, segundo tempo, mas com uma vantagem muito grande. O Retrô trabalhou muito num bloco baixo, num bloco jogou priorizando
y acentuando transiciones, mas no fuimos capaces de poder interrumpir, comprende? Transiciones de Retro fueron efectivas y determinantes en el juego de hoy. Então, ele precisa ser bem aconselhado, o Mariano Rosales. Né? Você não tem que se preocupar em só se defender, não. Você não tem que se preocupar com isso, não. Aqui no estadual, não. Você tem que se preocupar em atacar, porque o esporte tem que ser propositivo. Foi isso uma dos temas de Ricardo Dubrisky, o coordenador que contratado de futebol, e do diretor de futebol, Guilherme Falcão. O esporte seria agressivo, mas como ele se preocupou no esquema defensivo, vou fechar a transição, e não fechou. E não fechou por quê? Por que não fechou? Óbvio que não ia fechar, porque ele tinha uma linha de 3, kamikaze, né? Ia ficar, o jogador do Retrô ia ficar sempre mano a mano com a última linha do esporte, se passasse, ficava frontal o goleiro, né? Então, e os volantes, que eram o Fábio Matheus e o Felipe Ferreira, eles tinham que fazer o quê? Tinha que municiar os 3 atacantes, porque só tinha atacante, era o Zé Roberto, era o Romarinho, e esqueci o nome do outro, e os alas, o Rosales, que não funcionou nos cruzamentos, e nem na marcação da linha de 3, zagueiro, kamikaze, que vai ficar sempre mano a mano. Zagueiro mano a mano, a gente sabe que é um abraço. Essa linha aqui é uma linha de abraço. Que os volantes tinham que subir para municiar. Mas Felipe Ferreira, ele não é um cara de criação feito Alan Ruiz, e o esporte está precisando urgente de um meia de criação. Essa é a realidade. Então, ficou uma experiência negativa, com um calendário curto, né? Com muita tensão, com muita pressão no calendário, porque a gente vai pegar o Santa Cruz. Espero que ele não seja teimoso, insistindo no que ele aprendeu na sua zona de conforto, que é o esquema 3-5-2, que ele jogava lá na Argentina, que é aquele jogo tudo truncado. Não, aqui não é jogo truncado, não. Aqui você vai pegar um adversário extremamente ofensivo. E por você pegar um adversário extremamente ofensivo no estadual aqui em Pernambuco, o esporte tem que ser o leão, tem que ser o papai da cidade. Então você vai ter que alternar várias possibilidades de você ser agressivo, saber como agredir o adversário, tanto pelo meio, tanto pelas extremas. E ter arremates, e ter volume de jogo em cima do adversário. Essa que é a preocupação do esporte, não se preocupar em defender com o Retrô ou com o Santa Cruz. Aí tem... tem que se preocupar. Hoje em dia, o Santa Cruz não há clássico pela divisão, né? É muito distante, a D da B, né? A D de idade e a B de bola. Então, a gente tem que se preocupar em ser agressivo com o Retrô e com o Santa Cruz. Então, o Mariano Souza tem que entender a grandeza da camisa que ele está vestindo. Esse é o primeiro ponto. Se inscreve, dá um like. Boa noite. Queria que você falasse sobre o meio-campo do esporte hoje. Você achou o meio-campo um pouco exposto no jogo? Se achou como corrigir? E se pudesse também sobre o goleiro. Você pretende fazer um revezamento no gol? Tua opção pela mudança? E pontuando que o Thiago não teve culpa nenhuma em gol. É só uma pergunta se houve de fato um revezamento nos goleiros. Boa noite. Principalmente eu hago un ejercicio de revisión interna, comprende? Eu considero de mayor responsabilidad sobre el plan de juego, sobre la tarefa que uno adjudica, comprende? Uno otorga una tarefa a cada jugador. Mas hoy la alineación principal estuvo vinculada, relacionada a los mejores jugadores que él comprendió que podían tener una mejor competición. Y considero que los juegos se pierden y se ganan ou se empatam coletivamente. O senhor há pouco falou sobre escolher o time para hoje, na sua visão,
era o time que poderia competir melhor. E no primeiro tempo especialmente, pelo menos na minha observação, a segunda fase de jogo do Retrô e o último terço, junto com a finalização do Retrô, foram zonas do campo onde o Retrô teve um domínio e uma superioridade, muitos ganhos em duelos individuais. E o Sport pareceu, em dados momentos, muito passivo nesses duelos na primeira etapa. Por que se deu isso? Se o senhor também observou, foi algo que incomodou o Mariano Sosso, tantos duelos perdidos que ocasionaram também, consequentemente, tantos gols no primeiro tempo? Obrigado. Principalmente, eu imaginou um jogo para desativar transições de equipe adversário, compreende? Esse 3-2 era para fechar o médio e evitar que as progressões hayan sido por esse setor, compreende? Mas eu falo de comportamentos defensivos e ofensivos, independentemente do dispositivo. Compreendo que sua atenção esteja muito conectada com se a equipe joga com linha de 3, linha de 4, mas é muito mais importante o comportamento